encontro todos os domingos de manhã da série Surgimento da Doutrina Espírita e as Mesas Girantes. Nós estamos vendo o livro As Mesas Girantes e o Espiritismo. Hoje nós iremos ver o item 30 desse livro, que tem como itens intercâmbio entre os sonâmbulos e os seres espirituais, observações nesse sentido de ilustres estudiosos, Deleuze e Dr. Bilotti, avamam-se os fatos a favor das ideias espiritualistas, Carragnet, ponderações do sábio Ará. Ele vem nos trazer aqui que já eram várias as ideias da existência dos seres espirituais estarem ali instruindo a alma, do sonâmbulo. Mas o que os magnetizadores queriam entender é como é que os sonâmbulos podiam ver, ler, comentar situações que eles mesmos não tinham conhecimento, que não estavam nem no seu cérebro, não tinha nem tido o contato. Então eles começaram a tentar buscar isso daí. E aí ele vem trazer aqui, o sábio Deleuze, em nota em 1813, ele dizia que vários sonâmbulos comentaram para ele que alguns seres desconhecidos estabeleciam comunicação com esses sonâmbulos e passavam essas informações. E aí o Dr. Bertrand traz também que a maior parte desses sonâmbulos dizia que seus conhecimentos de ouvir uma voz no fundo, que fazia essa instrução, Então, vários homens daquela época, que eram sábios, grandes cientistas e pesquisadores, já vinham vindo sobre o magnetismo animal e falando sobre a ação de agentes exteriores que poderiam estar prestando esse tipo de informação, E aí vem então que o Barão do Potete, ele era um professor das doutrinas materialistas sobre o magnetismo que ele pregava, ele começou a aceitar também a ideia de existência de causas ocultas, Então ele sempre foi adepto de ser totalmente material, o sonambulismo, toda essa parte do magnetismo animal. Só que ele começou também ali a aceitar a ideia que tinha alguma coisa a mais, que eles falavam ali. E aí vem contar aqui para nós que em 1829 o Deleuze e o Dr. Bilotti começaram a trocar cartas contando as suas experiências, E ele vem trazer que o Deleuze, ele era um discípulo de Mesmer e ele era totalmente a princípio da física sobre essa parte do magnetismo. Só que ele começou a entender também, a estudar essas causas ocultas ele aceitou que existia algo a mais ali, que não era uma coisa física, E aí, dentre inúmeras experiências, ele vem contar sobre o caso de uma camponesa, que essa camponesa era uma pessoa totalmente leiga, uma pessoa totalmente assim, sem estudos, e que ela tinha os seus estágios de sonambulismo, e um dia, nesses estágios, ela pegou e comentou, foram perguntar a ela, quando ela estava no estágio de sonambulismo, como é que ela tinha essas informações, como é que ela tinha essas comunicações, que tipo de coisa que ela desconhecia, pelo grau de instrução que ela tinha. E ela fala que era um espírito que age sobre o espírito, que era isso que fazia a alma dela obedecia esse espírito. E quando ela tinha uma resposta contrária, o espírito estava informando ela e ela agia ao contrário, o espírito corrigia ela. Então ela, pelo estado dela em sonambulismo, foi que ela teve essa resposta, E aí ele vem continuando que vários fenômenos desse tipo foram relatados, foram vivenciados, e aí como foi despertando dos estudiosos a busca ali sobre a questão sobre o sonambulismo. E uma das cartas de Dr. Bilotti, ele comenta que um dia o médico visitou ele, e aí esse médico, ele contou para ele, sobre a experiência que ele tinha, que a carta de Deleuze para o Dr. Bilotti. Ele conta que o médico foi lá, visitou ele, que esse médico que estava ali visitando ele, comentou sobre as experiências, sobre o sonambulismo, sobre as comunicações. Só que ele ainda
não acreditava que esses tipo de agentes que estavam nessas forças ocultas poderiam mover os móveis, mover os objetos, porque o médico conta a experiência que ele tinha de ter ali um objeto ter indo até ele, que ele fala que era um ramo de tomilho de Creta. E aí ele pega e fala que ele não concorda, porque assim, para um objeto se mover, ele, que era totalmente da física, ele acreditava que precisava ter um corpo que movesse esse objeto, né? Então ele não acreditava que esses espíritos poderiam, então, mover sem estar tocando propriamente dito, né? Então ele tinha essa dificuldade. E ele vem trazer que, assim como nos outros vídeos a gente já falou sobre a experiência dele, né? Que ele não ia comentar sobre esse restante das experiências, né? E aí ele vem continuando, né? Que aí foram crescendo as críticas, que foram ganhando mais espaços, né? Sobre a existência ali de forças ocultas, né? E aí o Dr. Bilotti foi uma das pessoas importantes para essa época, que ele traz que ele também, né, numa das cartas dele, que ele fala que isso em 1858, que ele também recebia conselhos de um verdadeiro espírito de luz, né? E aí, um grande nome da época que trouxe essas comunicações, que as pessoas, para eles não conseguiam entender que como o chamado mundo dos mortos, né, como corpos que estavam ali se desfazendo, poderiam comunicar com a gente que era vivo. Então, eles tinham essa ideia, não que o corpo era um e que o espírito da pessoa era outro, né? Eles pensavam no corpo como um todo, porque o corpo estava ali, se desfazendo, se decompondo, como é que ele ia comunicar? Mas já tinha ganhado bastante espaço e uma das figuras importantes que começou a difundir essa ideia, né, das comunicações, que é Afonso Carragnetti, que ele fez a primeira publicação em 1847 sobre a Sociedade dos Magnetizadores Espiritualistas. E ele vem trazer que, né, o sábio Arago, em 1853, ele vem falar sobre, né, o magnetismo animal, falar sobre esse que muito, né, lá em 1700, os pesquisadores, os sábios da época, jamais acreditariam nisso, jamais tinham pensado nisso, né, das forças ocultas, jamais eles iam entender o que estava acontecendo ali naquele momento, né, a existência dessas forças ocultas que causariam todo essas informações, que teriam todos esses resultados. Então ele vem trazer que quando começou lá, né, jamais eles pensavam nisso, né, jamais pensavam que a gente poderia comunicar com espíritos que já desencarnaram, que nada mais é do que como nós, né? Um dia nós tornaremos a pátria espiritual, né? Mas para eles era muito difícil acreditar, né? Se hoje a gente, né, não acredita em muita coisa, imagina eles naquela época, né? Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês continuem nos acompanhando. Nós temos vídeos aqui todos os dias para nos esclarecer, para nos instruir, para nos orientar. E para nós, um excelente ano aí de 2025, seja um ano muito abençoado para todos nós, de muito estudo também, para que a gente possa cada vez mais melhorar e ajudar o nosso próximo e assim mesmo. E mais uma vez, gratidão.